realidade, o seu filho tem sido desafiador, as coisas têm sido muito difíceis. Mas eu quero desafiar você hoje a olhar com os olhos de Deus para eles. Com uma nova visão, com uma nova percepção. Bom Shalom, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de um exército de transfigurados no Senhor. Que nessa manhã a presença do Espírito Santo encha a sua casa, a sua vida, a sua família. E nós vamos iniciar agora mais um dia, mais um devocional. A Érica falou consegui, né, Érica? Que maravilha! Seja bem-vinda, Érica. Que bom que você veio, que bom que você tá aqui. Bom dia, com alegria, com vitória, com vida de Deus, com fôlego novo. Em nome de Jesus. Nós cremos que todos os dias é um presente de Deus para as nossas vidas. É um cuidado do Senhor para conosco. Ó, o celular de Silvânia descarregou, mas ela já entrou em outro aí, né? Érica. Mas, Érica, eu tô deixando o devocional lá no YouTube, tá bom? Então, o dia que não conseguir, corre lá. Eu tô deixando só a palavra. Tá bom? Tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Deus tem ministrado aos nossos corações nesses dias. Queridos, nós estamos aí, né? Em uma campanha de oração. Nós estamos em uma campanha de oração. Já escreve pra mim aí, Restaurando Filhos. Põe aí, campanha Restaurando Filhos, porque eu já vou fixar o seu comentário aí. Quem comentar primeiro eu já deixo fixado, tá bom? Por quê? Porque nós estamos 5 dias orando, jejuando, nós estamos parando 3 vezes no nosso dia para jejuar, para orar. Nós estamos jejuando até o meio-dia, nós estamos profetizando. Eu coloquei, deixa eu fixar aqui o comentário de Joyce. Eu coloquei algumas palavras lá no nosso grupo, algumas palavras especificamente para os filhos, né? Uma palavra especificamente para os filhos. Então, eu trouxe ali vários versículos aonde a gente colocou sendo específico para os filhos. Então lá tem: o meu filho é como flecha na mão do valente, eu sou como árvore plantada junto aos ribeiros. Eu mostrei para vocês ontem que eu tenho um banner, né? Aquele é um dos tanto de coisa que eu tenho grudado aqui nas minhas paredes. E aquele banner eu fiz para os meus filhos. Antes eu ia lá e eu colocava, né? Eu falava e eles repetiam. E aí eu coloquei o banner e por fim, hoje eles já sabem decorado todos aqueles versículos, né? E o quanto isso é poderoso, queridos. Você não tem ideia do que a crença de identidade pode fazer na vida de alguém. Não só na vida do seu filho, mas na sua própria vida. Quando você entende quem você é, não aqui apenas no consciente, mas dentro de você, no subconsciente, nessa mente subconsciente, quando isso explode de dentro de você e você entende quem eu sou de verdade, na realidade. Isso é muito poderoso. Então, quando você está indo ali orar, né, na cabeça, no coração, orar pelas mãos, pelos pés dos seus filhos, orar pela vida deles e profetizar sobre eles, você não tem ideia do quanto isso é poderoso. Ô, gente, isso é poderoso demais. Se você colocar isso como uma prática na sua vida, se você colocar isso como uma verdade para a sua vida, você vai construir uma nova realidade dentro da tua casa. Você vai construir uma nova realidade para a educação dos seus filhos, para a mentalidade dos seus filhos.
E tem filhos que eles já estão grandes, né? Já estão aí adolescentes. E, por fim, as mães não têm tanta facilidade de lidar com eles como os pequenos. Mas isso não impede você de orar, de profetizar, de, sabe, ungir a cabeça dos seus filhos e declarar vida sobre eles, tá bom? Ana tá falando que Deus operou tremendamente aqui na hora lá da oração, né? Rosana falou, vencendo gigantes assim que estou me sentindo esses dias. Uau, incrível, poderoso, né? Ana falou que verdade, os gêmeos dela tem 21. Meu Deus, eu tenho um de 22, Ana. Regiane falou aí, ungiu o meu enquanto tava dormindo. É isso aí, estratégias, né? Estratégias que a gente vai utilizar para poder realmente vencer as guerras. Dona Dri perguntou aí, posso começar a campanha hoje? Com certeza, você começa hoje. E aí você assiste, vai lá no YouTube, assiste o primeiro dia, faz a primeira tarefa, depois no outro dia assiste a segunda, faz a segunda tarefa e você vai finalizar domingo. A gente finaliza sexta, você finaliza domingo o seu jejum, tá bom? E eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai ministrar muito, muito ao seu coração. Regiane falou assim, graças a Deus, meu filho dormiu bem, né? A noite toda. Ele já não dormia direito há dias. Olha que poderoso. Gente, olha, existe uma guerra, existe um reino espiritual que ele está sendo, né? Ele está trabalhando, ele está atuando para gerar essa inquietação, perturbações emocionais, mentais. Ontem meu esposo falou assim, Sumaí, filha de fulano, formou em psiquiatria, né? Aí meu marido falou assim, o pai dela falou que ela era médica e tal. Eu falei assim, a psiquiatria é uma especialização, né? Aí ele falou assim, mas você acredita que a menina só tem consulta para daqui 6 meses? Que ela não dá conta da quantidade de pessoas para atender? Eu falei assim, Luciano, a tendência é piorar, né? A geração que mais tem tomado medicação é a nossa, queridos. Eu tenho 40 anos de idade e alguns anos atrás, 25 anos, 30 anos atrás, quando eu era ali início da adolescência, quando eu era criança, eu nunca tinha ouvido falar a respeito de doenças emocionais. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar de alguém que tomava remédio para dormir. Pra mim, sono era sono, né? Sono, meu Deus, todo mundo tinha sono. Puxa aí na sua memória. Basicamente, todo mundo que você conhecia tinha sono. As pessoas davam a hora de dormir, meu amigo. Cada um deitava e dormia. E dormia muito bem, né? Então a gente está vivendo, queridos, algo que não é normal, que não é natural. Não é normal e não é natural. E a gente não pode adentrar nesse lugar onde é normal. Não, tomar remédio para dormir é normal. Não, entrar em crises emocionais é normal. Se a gente adentrar nesse lugar como normalidade, uma coisa é eu entender que eu preciso de cuidado. É diferente. Eu entender que eu preciso de cuidado, eu entender que eu preciso procurar ajuda, eu entender que eu preciso sair, que eu preciso cuidar do que eu tô vivendo. Beleza, eu concordo e muito que nós precisamos, em dados momentos da nossa vida, buscar ajudas. Isso é fato. Agora, dizer que é normal? Não. Aí não vem conversa comigo não, que eu não acredito nisso. Não creio nisso. Tratar, né, o que nós estamos vivendo como tá tudo certo, tá tudo normal, não. Esses picos de ansiedade, esses processos de síndrome do pânico, depressão virou gripe, não é normal. Não é natural, não é comum, não é normal. Normal é eu ter a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Normal é eu deitar na minha cama depois de um dia de trabalho, meu amigo, e eu dormir. Isso é normal. Isso é natural. Por isso que a palavra de Deus diz,
Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus quer renovar nossa mente, para que a gente adentre nesse novo ambiente, nesse novo lugar. Precisamos sim, né, Rosana, buscar a cura emocional. Precisamos sim. Precisamos buscar esse cuidado, né? Se você precisa de cuidado, corra atrás, busque cuidado, né? Saia desse lugar de inércia onde você tá. Mas achar que é comum, que é normal, não é, tá bom? Então, aí eu falei com meu marido, nunca acho que psiquiatra e psicólogo foi procurado em toda a história do mundo, como agora. E a tendência é aumentar, a tendência é crescer. Meu filho acabou, né? Tá finalizando agora. Acho que é o último mês de verdade. Em junho agora, julho vai ser a formatura, então em junho ele finaliza todo o processo, né? Como psicólogo. E eu creio que ele vai ser assim, de fato, uma flecha na mão do valente, que ele vai ser um canal de Deus. Sabe por quê, queridos? Tudo que nós fazemos, nós somos influenciados por aquilo que nós acreditamos. Tudo que nós fazemos, nós somos influenciados por aquilo que nós acreditamos. Então, se você pega seu filho e você leva em qualquer profissional, sem saber princípios, valores, muitas vezes você pode piorar a situação do que melhorar. Eu já tive conhecidas, né, minhas, cristãs, que levou a filha adolescente, que estava precisando. Era necessidade? Sim, era uma necessidade. Ela precisava de terapia, de acompanhamento, e ela foi. E quando ela estava ali nesse acompanhamento, a pessoa que estava acompanhando pegou e trouxe a orientação que aquela menina, de uma média ali de 14, 15 anos, que ela precisava de fato era se relacionar sexualmente. Era isso que estava faltando para ela. Então, eu acredito que nós precisamos estar atentos, cuidadosos, né, com a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, e ser guiado pelo Espírito de Deus. Regiane falou, como saber? Queridos, existe aqui dentro de você um testemunho interior. Você não conhece a pessoa que você está levando seu filho, mas Deus conhece. Você não sabe de muitas coisas, mas Deus sabe. Então, sabe o que nós precisamos fazer? Toda decisão que nós vamos tomar. A escola, onde nós vamos colocar o nosso filho. Os lugares onde a gente vai pedir ajuda, onde a gente vai fazer tratamentos. Ore ao Senhor. Coloque diante de Deus. Pai, me orienta, me direciona. Espírito Santo, me mostre os lugares onde eu preciso buscar ajuda. Porque, queridos, Deus é aquele que conduz. O Espírito da verdade nos conduzirá em toda a verdade. Nós vamos orar nessa manhã. Vamos agradecer a Deus. E eu quero que você que está aqui nessa manhã dê a Ele 5 motivos de gratidão, de adoração, de louvor. Que você seja intencional. Que você agradeça por aquilo que Deus fez. Mas que você agradeça por aquilo que Ele ainda não fez. Que você agradeça pela porta que se abriu, mas que você agradeça pela porta que está fechada e que Ele não vai abrir. Eu quero que você aprenda a agradecer. Todos os dias aqui nós agradecemos a Deus. Todos os dias. Porque a gratidão, queridos, ela tem o poder de transformar a sua atmosfera interna, essas estruturas internas suas, essas estruturas emocionais suas. E ela tem o poder de mudar a atmosfera externa. E ela tem o poder mais ainda de mudar a atmosfera espiritual. E esse lugar é poderoso demais. Essa atmosfera espiritual. Quando ela muda, as coisas começam a se mover na nossa vida. A gente começa a experimentar os de repente de Deus. Em nome de Jesus. Eu convido você para adorar o Senhor nessa manhã. Eu convido você para engrandecer o nome de Jesus nessa manhã.
eu quero dizer para você que ter a sua família no altar talvez seja um sonho para você. E nessa manhã eu quero que você adore o Senhor com esse louvor, agradecendo, engrandecendo o nome dele, dando a ele louvores, gratidão, louvor, adoração. E que nessa manhã você traga ao Senhor 5 motivos de gratidão, de louvor e de adoração. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, convidamos. A tua presença manifesta nesse lugar, Pai. Ressuscita sonhos nesse lugar. Pai, mães que estão aqui nessa manhã, Aviva corações que não conseguem mais acreditar em mudança, em transformação. se tentaram matar os teus sonhos. Pessoas que entraram aqui frustradas, cansadas, sobrecarregadas. Numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar Te adoramos, Senhor. Nessa manhã, Pai, nós damos louvores, honras ao Senhor. Obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado pela tua direção. Obrigado pelo teu amor, pelo teu zelo. Obrigado pela tua misericórdia, que se renova todos os dias na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã nós já vimos a ação do teu Espírito Santo dentro dos lares, das casas, na vida de crianças, jovens, adolescentes. Eu creio, Senhor, eu creio. Queremos te louvar, Pai. Queremos te louvar por uma geração curada, restaurada, liberta, transformada. Queremos te louvar, Senhor, porque nós não vamos ficar inertes, Senhor. Nós não vamos ver os nossos filhos afundando, Senhor, em meio a guerras espirituais, emocionais. Senhor, mas nós te louvamos pelo teu auxílio, pela tua ajuda, pela tua direção. Nós te louvamos, ó Pai, pelo teu grande amor. Nós te louvamos porque o Senhor é o socorro bem presente no tempo da dor, da angústia. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós encontramos o socorro, o auxílio, o descanso. Em Ti nós encontramos estratégias. Em Ti, Senhor, nós somos curados, sarados. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Te louvamos. Engrandecemos o Teu nome. Bendizemos a Tua presença. E nessa manhã, Pai, nós queremos declarar que nós não vamos desistir da nossa família. Nós não vamos desistir dos nossos filhos. Nós não vamos desistir dos Teus planos. E o plano do Senhor é plano de paz. São bons planos. A Tua palavra diz que nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quem dirá o Senhor? E nessa manhã, Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença, no nosso 3º dia de campanha, de jejum, de oração, restaurando filhos. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem ministrado dentro dos nossos lares, por intermédio das nossas ações, das nossas atitudes de fé, de ousadia. Ó Espírito Santo, traz sobre nós nessa manhã estratégias. Traz sobre nós nessa manhã ousadia. Traz sobre nós nessa manhã capacitação. Ah, Pai, que nós possamos entender, Pai,
ouvir a tua voz, ser conduzido pelo teu Espírito. Espírito de Deus, nós oramos nessa manhã e nós queremos, ó Pai, apresentar os nossos filhos. Ó Deus, em todas as instâncias, em todos os tamanhos, desde aqueles que ainda estão sendo gerados dentro do ventre, aqueles que são pequeninos. Ah, Senhor. Senhor, aquelas mães que entraram aqui, que são mães de filhos pequenos. Senhor, que nessa manhã, Senhor, derrame sobre elas paciência, sabedoria, condição, Pai, de ser vida de Deus sobre a vida dos filhos. Para os filhos adolescentes, jovens, adultos, para os netos, nós clamamos nessa manhã. E nós colocamos a nossa geração diante do teu altar. Ó Deus, que verdadeiramente nós sejamos mulheres segundo o teu coração, homens segundo o teu coração. Que nós sejamos construtoras, Pai, desse lugar, Senhor, de transformação, de mudança, de restauração. Que nós possamos construir dentro da nossa casa uma atmosfera de glória, uma atmosfera da presença, uma atmosfera da transformação, uma atmosfera de alinhamento do teu plano. Senhor, que se alinhe céus e terras, que seja feito, Senhor, aqui na terra como é feito no céu. Que o teu plano se cumpra sobre as nossas vidas. Que o teu projeto, Senhor, se cumpra sobre a vida dos nossos filhos. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós não aceitamos, Senhor. Não aceitamos, ó Pai, diagnóstico como verdade para nós. Não aceitamos, ó Pai, as palavras de maldição que são lançadas. Não aceitamos, ó Pai, tratar como normal e comum aquilo que é uma disfunção, aquilo que é um desequilíbrio. Ah, Pai, mas nós nos posicionamos nessa manhã para que o Senhor renove a nossa mente, renove o nosso entendimento, para que da nossa boca, Senhor, possa fluir um rio de Deus, para que os nossos olhos possam ver não aquilo que é a nossa realidade, mas que os nossos olhos possam ver além, Senhor, da realidade. Que os nossos olhos possam contemplar, Pai, o mover, o poder do Senhor. Que nós possamos olhar para os nossos filhos como o Senhor olha, como o Senhor vê. Que nós possamos olhar para os nossos filhos como uma flecha na mão de um valente. Que nós olhamos, ó Deus, para os nossos filhos e que nós não venhamos, ó Pai, declarar maldição sobre eles, mas declarar vida, declarar mudança, declarar transformação, declarar realinhamento, declarar, ó Deus, o cumprimento do teu projeto, propósito, Senhor, nessa terra. Ah, Pai, nós nos posicionamos nesse dia, Pai, como mães que constroem, como mães treinadoras, como mães que se posicionam, Senhor. Nessa manhã, nós nos colocamos aqui, Pai, Senhor, para dizer que nós cremos na restauração, Senhor, na restauração da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Nós profetizamos, Pai, que nós temos filhos como árvores plantadas junto a ribeiros, que dá fruto na estação certa, as folhas não caem, tudo que eles fazem prosperam, eles crescem, eles ampliam, por onde eles passam, Senhor, eles são como um rio de Deus, eles geram mudança e transformação nos ambientes onde eles estão inseridos. Declaramos que os nossos filhos não são como termômetros, ó Pai, que são influenciados, mas que os nossos filhos são como um termostato, aonde eles chegam, o ambiente precisa ser mudado, transformado. Senhor, traz uma mentalidade do céu sobre os nossos filhos, uma mentalidade de transformação, de mudança, que os nossos filhos te conheçam, não apenas
apenas de ouvir falar, que eles não te conheçam como Deus do pai, da mãe, mas eles te conheçam como o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei, o meu bom pastor. Ô Espírito Santo, faz uma obra no coração dos nossos filhos. Muda as circunstâncias, Senhor. Muda as situações. Oh, Pai, quebra todo jugo. Quebra, Senhor. Quebra, Pai. Oh, Senhor, quebra, meu Deus. Quebra todo jugo, Pai. Toda opressão, toda malignidade, em nome de Jesus. Arranca hoje, Pai. Filho, Senhor, da depressão, da automutilação. Arranca, Senhor. Arranca de lugares sombrios, de lugares escuros. Mães que estão desesperadas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós damos uma ordem agora. Espírito de suicídio fora. Espírito de automutilação fora. Espírito de desobediência fora, espírito de mentira fora, espírito de engano fora, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem hoje, em nome de Jesus, espírito de rebeldia fora do nosso lar, fora da nossa casa, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, mudança, restauração sobre o nosso lar, Pai. A tua palavra diz, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E nós declaramos nessa manhã, Pai, nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós declaramos, Pai, que os nossos filhos não vão naufragar em meio ao que todo mundo está fazendo. Senhor, levanta, Pai, levanta aqui, Senhor. Mulheres que não se cansam, mulheres que não se rendem, mulheres que não desistem. Oh, Deus, levanta paz, Senhor, segundo o teu coração. Senhor, traz transformação, mudança, Pai, para as nossas casas, para os nossos lares. Nós apresentamos, Senhor, os amigos dos nossos filhos. Oh, Senhor, alinha, Pai, em nome de Jesus. Traz as conexões certas para os nossos filhos. Oh, Pai, arranca do nosso meio, Pai, toda conexão errada. Senhor, toda amizade, Senhor, que vai, Senhor, trazer malefícios mentais, emocionais, espirituais. Nós declaramos, ó Pai, que do norte, sul, leste, oeste, o Senhor trará conexões segundo o teu coração, para levantar, para fortalecer e para o cumprimento do propósito do chamado. Senhor, nós queremos nessa manhã, Pai, colocar diante do Senhor a escola, colocar, Senhor, os professores, colocar, Senhor, os diretores, Senhor, colocar coordenadores, colocar inspetores de escola diante do teu altar, clamar ao Senhor, Pai. Traz cura, restauração sobre essas vidas, que eles possam ser aqueles que restauram, Pai. Ó Deus, que os nossos filhos sejam guardados, Senhor, dentro das escolas, guardados das más influências, guardados, Senhor, de todo abuso emocional, físico, espiritual. Ó Deus, guarda os nossos filhos, Senhor, de abuso sexual. Guarda os nossos filhos, Senhor, de toda opressão, de toda malignidade. Guarda os nossos filhos do vício, Senhor, de pornografia, do vício, Pai, das internets, do vício das redes sociais. Ô, Senhor, guarda a mente, livra, Senhor, aquelas mães que estão aqui que não sabem mais o que fazer. Ô, Deus, aquelas mães, Senhor, que não sabem para onde ir. Senhor, que nesse dia haja condução, haja direcionamento. Ah, Pai, que nós possamos colocar a Tua palavra em prática dentro da nossa casa. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos convença, Senhor. Ó Deus, de mudança, de transformação. Pai, nós não queremos ser como aquele aquário sujo que o Senhor nos mostrou, Pai. Como aquele aquário sujo, Senhor, que suja os peixes, que enche os peixes, Senhor, de doença.
que enche os peixes de bloqueios emocionais, que enche os peixes, Senhor, de tantas crenças limitantes. Mas nós queremos ser um aquário limpo. Nós queremos, ó Deus, fluir as águas do Espírito Santo do Senhor. Que nós sejamos aquelas, Pai, que construa, Senhor, uma identidade santa, real, verdadeira de filhos e filhas de Deus. Que nós construamos, ó Pai, crenças de identidade, crenças, Senhor, de capacidade, crenças de merecimento. Ah, Deus, que nós venhamos treinar filhos não para o mundo, mas que nós venhamos treinar filhos, Pai, para a eternidade. Oh, Espírito Santo, nós clamamos nessa manhã porque nós cremos no teu agir, nós cremos no teu mover, nós cremos na tua direção, nós cremos, Senhor, que tu és o Deus que trabalha em favor daqueles que dele esperam. Nós esperamos no Senhor. A nossa esperança está em ti, Pai. Nós nos colocamos aqui nessa manhã como crianças pequenas que pedem colo para o seu pai. Nós nos colocamos aqui nessa manhã, Pai, pedindo ao Senhor, socorre-nos, dirige-nos, orienta-nos, capacita-nos. Ah, Senhor, nos veste, Senhor. Ó Deus, com uma armadura de Deus. Prontas, Senhor, mediante a guerra que o mundo está enfrentando. Ah, Senhor, coloca em nós hoje o capacete da salvação. Coloca em nós hoje a couraça da justiça. Guarda as nossas emoções, os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, Pai. Ah, Senhor, nos reveste com esse cinturão da verdade. Senhor, nos calça com os sapatos do Evangelho da Paz. Senhor, coloca nas nossas mãos, Senhor, o escudo da fé, que nós vamos poder nos defender de, Pai, de todo dardo inflamado do maligno. Mas coloca também nas nossas mãos a espada do Espírito, Senhor, que é poderosa para fazer divisão entre alma e espírito. Ah, Senhor, nos capacita, Pai, para que nós possamos ser segundo aquilo que o Senhor já estabeleceu. Senhor, que nós possamos adentrar no centro da tua vontade, do teu plano, do teu propósito. E nessa manhã, Pai, nós nos colocamos aqui e nós levantamos um clamor pela nossa geração, pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos, pelos nossos netos, bisnetos, tataranetos. Ah, Pai, que o teu sangue possa cobrir a nossa geração. Ah, Deus, que nós sejamos aqueles que façam a diferença. Que nós sejamos aqueles que não se prostram. Que nós sejamos aqueles que permanecem de pé, mesmo que isso custe a nossa vida. Que nós sejamos, ó Deus, como aqueles que, diante do rei da Babilônia, eles disseram, ó rei, nós não vamos nos prostrar. Ainda que o Senhor nos mate, nós não vamos nos prostrar, Pai. Que nós não venhamos nos prostrar para as más notícias. Que nós não venhamos nos prostrar para as circunstâncias. Que nós não venhamos nos prostrar para os diagnósticos. Que nós não venhamos nos prostrar, ó Deus, para essas frases que diz, todo mundo faz. É assim mesmo, é normal. Não, Senhor, nós não aceitamos. Senhor, nós nos revoltamos, ó Pai, contra as ideologias do mundo. Senhor, contra tudo que é contrário à tua voz, à tua palavra, à tua orientação. Ah, Senhor. Ah, Deus, nos ensina, Senhor. Nos ensina a manter de pé, ousadas, intrépidas na tua presença. Senhor, tem pessoas aqui, Pai, que são filhas e que se prostraram em um lugar dizendo, ah, é preferível, o Senhor está falando com você. É preferível que o meu filho esteja na minha casa se relacionando com a namorada do que ele esteja nos motéis.
É essa a tua frase. E o Senhor, Ele diz para você, não se conforme com esse século, mas transformai pela renovação da sua mente. Que hoje você se arrependa. Que hoje você se arrependa desse lugar que você se colocou dizendo, é normal, não é normal. Prostituição não é normal, não é natural. Não é o plano de Deus. Sexo fora do casamento não é natural. Não ensine o seu filho que isso é natural. Não é natural. Que você se arrependa. Arrependa. Você não é um termômetro. Deus não te chamou para ser um termômetro. Saia desse lugar de prostração. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante do teu altar as nossas vidas. Nos ensina. Nos ensina, Senhor. Nos ensina. Nos direciona, meu Deus. Ah, Senhor. Nos ensina. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a nos posicionar. O que nós precisamos é de posicionamento, Senhor. Ah, Deus, quanto medo, Senhor. Mães que entraram aqui nessa manhã, quanto medo você tem de se posicionar. Show, é canderei, manasso, andereia. Riai, conchanaraba, sole, cambriei, naraba, sole, cambriei. Quanto medo vocês têm de se posicionar, quanto medo. Vocês preferem ficar com o que o mundo diz. Vocês preferem ouvir a voz do engano. Quanto medo vocês estão sendo assoladas pelo medo. Medo de falar, medo de se posicionar, medo de ser retrógrada, medo. Em nome de Jesus, todo espírito de medo fora dessa manhã. Fora! Fora espírito de medo, fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, te louvamos nessa manhã, Pai. Engrandecemos o teu nome, Jesus. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Ah, Jesus. Deixa eu pegar aqui uma. Deixa eu pegar só o controle aqui. Ai. Senhor, Ele me mostrou o quanto medo mães têm nesse lugar, quanto medo, mães que estão apavoradas, mães apavoradas.
Deus não deu para você espírito de medo. Deus deu para você um espírito de ousadia. Eu vou pregar em nome de Jesus. Nessa manhã, a palavra de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, enquanto eu orava, Deus me mostrou mães que se sucumbiram às orientações do mundo. Mães crentes, mães cristãs, mas que conhecem a Deus. E entraram em caminhos onde ela diz: é melhor meu filho pecar dentro da minha casa. Queridos, como é perigoso a gente se amoldar ao mundo, como é perigoso esse lugar. Esse lugar é muito perigoso. Não se amoldem. Não se amoldem com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós só somos renovados, queridos, e transformados. A nossa mente, ela só é renovada pela palavra de Deus. Mas quando a gente ouve muito mais o mundo, as circunstâncias, quando a gente ouve muito mais o mundo, nós vamos sendo moldados pelo mundo, ao invés de ser moldados pelo Senhor. E de fato, queridos, nós temos vivenciado muitas pressões e opressões. Isso é uma realidade, isso é verdade. Tudo que tem acontecido nesses dias, muita pressão, muita opressão. Nós temos muitas informações. E é interessante que o mundo, ele está tentando enfiar a goela abaixo aquilo que você sabe que é errado. Você sabe. Mas você começa a acreditar que é certo. Enquanto eu orava, o Senhor também me mostrou muitas mães amedrontadas, paralisadas. Mães que têm medo do seu filho deixar de amar você. Ah, se eu corrigir, se eu orientar, se eu falar aquilo que realmente é para falar. Mães que pisam em ovos. Mães sem nenhum tipo de autoridade. Eu não tô falando de autoritarismo, queridos. Não tô falando. Mães sem nenhum tipo de autoridade. Mães que ela não sabe nem por onde começar para poder orientar um filho. Assolada pelo espírito de medo. Que tá dizendo, ó, se você chamar ele para conversar agora, ele vai gritar, ele vai enlouquecer. E você virou refém da sua casa. Ah, Deus quer te levantar hoje. Quer te levantar. Deus quer dizer para você hoje. Sai desse lugar. Sai desse lugar de prostração. Sai desse lugar de deixar que a sua mente seja moldada pelo mundo. Se posiciona em um lugar de uma mãe, de um pai treinador, que vai treinar o seu filho. E como uma guerreira vai lançar essa flecha no alvo. Palavra de Deus essa manhã para nós, em nome de Jesus. Se encontra em Gênesis. Se encontra em Gênesis. E
A palavra, ela está em versículo 9. Eu vou ler alguns versículos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O versículo diz assim. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem íntegro, justo. Ele andava com Deus. Olha essa palavra. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. E ele andava com Deus. Com quem Noé andava? Com Deus. A minha pergunta para você, com quem você anda? Se você anda com Deus, Deus precisa influenciar a sua vida. Se você anda com Deus, Deus precisa ser a influência, a realidade sobre a sua vida. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida, aos olhos de Deus, cheia de violência. Ao ver a terra corrompida, pois toda a humanidade ouvia-se corrompido, Deus disse a Noé: darei um fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência. E eu destruirei a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. O versículo 18 diz: com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. O capítulo 7, o Senhor diz assim, no número 1. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nessa geração. Entra na arca, você e toda a sua família. Nesses dias, nós temos falado a respeito de restaurar os nossos filhos, restaurar nossa casa, nos posicionar assertivamente. Queridos, e uma das coisas que nós precisamos é construir a arca dentro da nossa casa. A palavra, ela fala que Deus olhou para Noé e ele viu um homem diferente. Ele viu que em meio à corrupção, em meio à destruição daquela geração, em meio a uma geração que tinha perdido a essência, uma geração que tinha perdido a consciência. Queridos, outro dia eu vi um vídeo, foi até um pastor que postou, de uma mulher na frente de um congresso lá americano, e ela fingia que estava ali fazendo um aborto, gritando e jogando a criança no chão, batendo, né, ela com a boneca. E hoje os valores, eles estão tão invertidos que as pessoas, meu Deus, elas matam e morrem por animais, mas elas acham normal matar crianças. Olha só. Olha a inversão de valores. Não que eu sou a favor de maltrato de animal ou qualquer coisa do tipo, queridos. Mas nós estamos vivendo em um momento muito específico ao ponto de loucura. Não é comum mais, não é normal as coisas que nós estamos vendo. As pessoas estão invertendo os papéis, as pessoas estão invertendo. Aquilo que era errado, hoje é certo. E aquilo que era certo, hoje é errado. E as pessoas acham, não, agora, se você falar o que é errado, não vai dar bom pra você não. Ou seja, existe uma mordaça que está sendo colocada na vida das pessoas. E é por isso que tem muitas mães que elas não têm coragem de se posicionar. Porque ela foi picada, né? Ela foi contaminada por esse espírito da mordaça. Aonde eu não posso expressar o que é certo e o que é errado. E eu quero dizer pra você, se você não ensinar pro seu filho o que é certo e o que é errado, é uma responsabilidade sua. Uma responsabilidade sua. Queridos, educar filhos necessita-se de autorresponsabilidade. Educar filhos é saber que quando eles chegaram, eles não sabiam nada. Nada. E quando eles vêm para as nossas mãos, nós temos a possibilidade de lhes ensinar tudo. Então, o resultado que nós temos com os nossos filhos, queridos, é nossa responsabilidade. Enquanto você não bater no peito e dizer assim, ó, minha responsabilidade, o resultado é bom, oh glória, louvado seja Deus, fiz um trabalho, a coisa aconteceu. O resultado é ruim. Você precisa dizer isso. Eu falhei aqui e eu vou consertar. Eu vou alinhar. Queridos, não tem erro que precisa permanecer para sempre. Tem mães falando, pastora, já errei, já era não. Nós servimos ao Deus da transformação, queridos. Nós servimos ao Deus do impossível. Nós servimos a um Deus que pega as
confusões que nós fizemos e entramos. E pela misericórdia dele, pela graça, pelo favor imerecido, ele vem nos dar estratégias para reconstruir, realinhar, direcionar para um novo caminho. Teve uma mãe que me procurou outro dia e ela falou assim: pastora, eu tô com muita dificuldade com a educação dos meus filhos, eles já são grandes agora, são adultos, resolveram ir embora de casa, resolveram ir morar com a avó, eles não conseguem olhar nem no meu rosto mais, eles não me respeitam, eles não querem nem saber da minha vida. E ela disse assim: pastora, eu dei tudo para eles. Essa frase eu já conheço, queridos, essa frase eu já conheço. Eu dei tudo, pastora, para eles. Mas eles acham que eu fui uma péssima mãe. E aí ela falou assim: eu dei tudo pra eles. Eu só não tive tempo de dar atenção. Eu só não tive tempo de direcionar, de orientar. Então eles ficavam mais tempo com a avó. Queridos, na cabeça dela, ela foi uma mãe mega power da galáxia. Na cabeça dos filhos, ela foi uma péssima mãe. Os filhos não correram para a casa da avó para abandonar elas. Na cabeça deles, quem é a mãe é a avó. Porque mãe não é o que compra roupa, não é o que compra sapato. Mãe não é o que dá comida para criança. Para criança, queridos, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Para criança, mãe é quem tem tempo. Para criança, mãe é quem cuida. Mãe é quem dá atenção. Talvez você me diga assim: pastora, mas eu trabalho, eu não tenho esse tempo. Queridos, para aquilo que é importante para nós, a gente arruma tempo. Ó, eu já arrumei tempo para fazer tantos cursos, tantas formações, que nos dedos da minha mão não cabe. Por quê? Porque para mim é importante aprendizado. Faz parte do meu chamado. Aquilo que é importante para nós, queridos, nós arrumamos tempo. Talvez você não tenha um tempo de passar o dia inteiro, mas você pode separar no seu dia meia hora, 20 minutos, de atenção total, de qualidade, de colocar os olhos no seu filho e dizer: filho, eu tô aqui com você, nesse momento, é eu e você aqui agora. Olhar nos olhos, tá junto, conversar, ter uma escuta atenta. Não apenas ouvir, mas escutar. Falar, relacionar, pegar na criança, no adolescente, abraçar. Ah, meu adolescente não gosta de abraço não, e o meu do meio aqui também não. Mas eu abraço por livre e espontânea pressão. Oh, que alegria, ele já sabe. Resmunga, tô nem aí. Porque eu sei que ele precisa daquele abraço. Você sabia que um ser humano precisa de pelo menos 8 abraços por dia? E você sabia que seu filho, se ele for criança ainda, até a adolescência, ele precisa de 12 abraços? Quantos abraços você tem dado? Queridos, são coisas simples. Simples! Mas que faz toda a diferença. São coisas simples. Mas que aquela mãe, ela deu roupa, ela deu sapato, ela deu roupa. E quem tá lendo meu livro aí sabe que eu falo um pouco disso no livro. Gente, eu disponibilizei o livro gratuito em PDF para todo mundo. Quem quiser entrar lá, pode espalhar o livro para onde você quiser. Teve pessoa que me falou assim: pastora, como que você vai fazer isso, o seu trabalho? Eu falei: queridos, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou dizer pra você, se você pegar esse livrinho que eu coloquei disponível, um livro de 148 páginas, colocar ele em prática, eu quero dizer pra você, a educação do seu filho já vai ser outra. Não tem como ser a mesma. Você já vai vivenciar uma nova história. Hoje eu vou repostar lá dentro do grupo. Noé foi encontrado por Deus como alguém diferente, como alguém íntegro, como alguém que não se curvou, como alguém que não adentrou em um lugar. Não, todo mundo tá fazendo. Não adianta não, gente. Nós estamos nadando contra a maré, é muito difícil. Queres uma geração inteira, Deus encontra Noé. Deus quer encontrar você. Deus quer encontrar você. Porque Deus tem uma palavra pra você nessa manhã. É: filha, construa a arca. Construa a arca na sua casa. Porque é através da arca que você vai salvar a sua casa, a sua família, a história da sua geração. O que é construir a arca, queridos?
A arca, ela fala do próprio Jesus, do Salvador. A arca fala da presença de Deus dentro da sua casa. A arca fala dessa atmosfera de adoração, de louvor, de gratidão. A arca fala de um estabelecimento dessa presença de Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa. A arca é colocar Jesus no centro. Ah, queridos, é colocar Jesus no centro. Aqui, ó, Jesus é o centro. Ponto. Pá. Eu tenho um filho do meio, eu tenho 3 meninos. Um de 22, um de 15 e um de 12. Eu tenho o do meio, ele é apaixonado por futebol. Ele gosta muito de futebol. Ó, ele assiste jogo dos Estados Unidos, da Europa, da América Latina, ele assiste tudo quanto é jogo. Tudo. Tudo quanto é jogo ele assiste. Ele ama o tal do jogo, mas ele tem um time. Queridos, quando dá o dia do culto, pode ter o jogo do Papa. Ele não fala nada. Domingo, acho que foi esse, não, foi o passado. Teve o jogo do time dele. Ele pegou e colocou no celular. E ele ficou, e eu observando, ó o olho, observando. Pegou, botou no celular e foi daqui pra igreja, no carro, assistindo o jogo. Quando chegou na igreja, ele ficou no cantinho ali. Porque a gente chega bem mais cedo na igreja. Pronto. E de boa. Quando deu a hora do culto, de começar o culto, ele, botou o celular no bolso, guardou, viveu o culto. Eu sei que ele tava ali, querendo saber o resultado do jogo. Sim, sim. Mas ele entendeu. Jesus é o centro. Eu não posso negociar. Não existe negociação. Mas ele já tentou negociar. Ah, mãe, mas hoje nem é um culto tão importante e é o jogo de fulano. Ô filho, pode ser o jogo de quem for. Nós vamos. Nós temos um compromisso com Deus vivo. Ah, eu faço um compromisso aqui em casa. Não, a gente tá indo lá. Tem mãe que fala pra mim, pastora, meu filho não quer ir na igreja. Amém. Se ele não quiser ir na escola, você deixa? Ah, não deixo não. Pois é, engraçado isso, né? Interessante isso, né? Interessante. Se ele não quiser ir na escola, ah, mãe, não quero ir mais na escola, não. Você vai deixar? Não deixa. Sabe por quê? Porque nós dizemos para os nossos filhos, com as nossas posturas, com a nossa posição, que uma profissão é mais importante do que Deus. Que estudar, aprender, é mais importante do que Deus. Ó, eu vou dizer pra você, estudar tem seu lugar, eu amo estudar. Crescer tem seu lugar, eu amo crescer. Desenvolver tem seu lugar, eu amo desenvolver. Fazer, acontecer, conquistar tem seu lugar. Eu amo a conquista. Agora, se Deus não estiver no centro, se a arca não for construída dentro da sua casa, se os seus filhos não entenderem que Deus é o primeiro lugar, ah, queridos, a gente vai se perder na jornada. Construir a arca. O mundo tá virando de cabeça para baixo. Uma confusão instalada. Deus encontra Noé. E ele fala assim, eu quero que você construa uma arca. Eu quero que você faça diferente de todo mundo. Eu quero que você se posicione de uma forma diferente. Eu quero que você gere essa construção. E o meu livro, ele escrito é Criação de Filhos, uma obra em construção. Criação de Filhos, uma obra em construção. Por que eu coloquei esse título? Porque Deus me deu. E porque eu entendo que educar é uma construção. Árdua. Desafiadora. Ah, é. Se você não tá tendo trabalho, parabéns, você não tá educando. Educar dá trabalho. Dá. Sabe por quê? Porque a gente não educa robozinho. Não educa robozinho. Eles têm vontade. Eles são enérgicos. Eles têm uma sabedoria incrível. Eles são inteligentes. Eles são questionadores. Eles são lindos. Eles são incríveis. Só que nós precisamos captar toda essa energia, toda essa força, toda essa capacitação. Nós precisamos captar tudo isso, utilizar de forma inteligente, de forma assertiva. Eu não tô falando, querido, de viver um processo de castração. Onde você diz pra criança, cala a boca, fica quieta, acabou. Não, eu não tô falando a respeito disso. Mas eu tô falando a respeito de construir arca. Ensina o teu filho no caminho.
quando crescer. Não se desviará dele. Eu tô falando de construir a arca, construir o lugar da presença, construir esse lugar onde Jesus tá o centro. Jesus é o centro. Queridos, toda decisão, tudo que você for tomar, toda a sua postura, seu posicionamento, precisa ser Jesus como centro. Os seus filhos precisam entender essa construção dessa arca. Porque quando eu construo a arca dentro da minha casa, quando eu trago a presença para dentro da minha casa, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a mudar. Vocês vão ver nesses dias colocando em prática, e eu quero que você leve para a vida. Eu não quero que você fique agora só não. Leva para a vida, orar pelos seus filhos. Eles dormiram, ore por eles. Se tiver possibilidade, ore com eles. Ore com eles. Os 15 últimos minutos da vida de alguém ali, os 15 últimos minutos antes de dormir, é um dos 15 minutos mais poderosos que você pode ter com seu filho. Atenção. E voltando lá naquela mãe que eu falei com ela, ó, não tá tudo perdido não. Vamos recomeçar? Vamos realinhar? E ela falou que ela tinha sentido vontade de pedir perdão pro filho. E ela foi, pediu perdão. E ela tá fazendo, sabe o que, queridos? Resgatando relacionamento. Resgatando relacionamento. Talvez tenha mães aqui que falhou, que errou, que não tinha informação, não teve possibilidades, mas que hoje você pode resgatar relacionamento. Resgatar. E o início do resgate dos relacionamentos é através da arca. Eu só consigo resgatar na realidade um relacionamento através da arca, através da presença de Deus. O versículo 7, ele diz assim: então o Senhor disse a Noé, entra na arca, você e toda a sua família. Deus não chamou só você para entrar na arca. Não. É você e toda a sua família. Pastora, meu filho não quer entrar na arca. Eu quero dizer para você, a não ser que o seu filho já seja um adulto, que more na casa dele, que pague a comida dele, o aluguel dele e tudo dele, ele vai ter que entrar nessa arca. Ele tem duas opções, ou entrar ou entrar. Pastora, isso é autoritarismo. Não, isso é salvação. Você está salvando sua casa. Gente, olha só, conversa com o marido antes. A partir de hoje, tal dia é um dia de culto no lar, aqui em casa. E não vão fazer isso. E eu não falo que eles um culto no lar chato, aquele negócio perturbado, chatice, não. Pega um versículo, de preferência em Salmo, de preferência em Provérbio. Coloca um louvor bom para tocar. Um louvor. Uma leitura bíblica. Uma explicação de 5 minutos. Acabou o culto. Mas você trouxe a arca. Você começou a fazer o quê, queridos? Reintegrar a posse da sua casa. Reintegração de posse, de territórios. Territórios que foram perdidos. Desajustados, desalinhados. Todo mundo faz o que quer, uma bagunça, uma confusão. Era o que estava instalado nesse lugar aqui. Quando Deus olhou para a terra, tinha confusão, bagunça. Todas as vezes que Satanás ele começa a atuar, ele atua na bagunça, na confusão. Não tem ordem, não tem disciplina, não tem direcionamento. Ninguém manda em ninguém. Não tem autoridade. Presta atenção nisso. Isso é familiar para você? A confusão está instalada. Eu conheço mães, queridas, que trabalham o dia todo. E tem jovens dentro de casa, de 20 anos, sem fazer nada. E ela trabalha o dia todo e ela chega para limpar a casa, para lavar o banheiro, para organizar a casa. É culpa da moça de 20 anos? Não. A moça não trabalha, a moça não faz nada. É culpa da moça? Se eu também tivesse alguém pra fazer tudo pra mim, eu deitava aqui, ó. Eita, Deus bom. Às vezes a gente precisa se posicionar. Tomar territórios que foram perdidos. Tem pessoas que perderam os territórios. Confusão tá instalada. Tá tudo instalado, queridos. Você vai precisar se posicionar. Pega o livrinho, em nome de Jesus. Tá aí, gente, em PDF. Tá em PDF. Tá dentro do grupo. Aqui a gente tem um passo a passo, tem atividades pra você fazer. Pra você instalar.
a arca dentro da sua casa. Para você começar a se posicionar. Para você começar a fazer como Noé. Eu vou construir uma arca. Eu vou salvar minha casa. Eu vou salvar minha família. Eu vou me posicionar. Aí tem pessoas que dizem assim, pastora, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Mas, queridos, a palavra de Deus diz assim, que o reino de Deus é tomada por esforço. E só se apodera dela quem se esforça. Tem momentos na nossa vida que nós vamos precisar orar. Tem momentos na nossa vida, ouça isso, que nós vamos precisar agir. Tem momentos na nossa vida que nós vamos precisar orar. Mas tem momentos na nossa vida que nós vamos precisar agir. Oração. Oro, ajo. Oração. Orar, agir. Tem pessoas aqui que só estão orando. E tem pessoas aqui que só estão agindo. Os dois caminham juntos. Eu oro, mas eu ajo. Postura, posicionamento. Você vai começar a reintegrar a posse, talvez da sua própria casa, porque você perdeu ela. Talvez quando você começar a se posicionar agora, as pessoas vão falar, meu Deus, o que aconteceu com a minha mãe? Tomou um choque elétrico? O que aconteceu? Tem um negócio estranho aí. Quer dizer, eu preciso reunir com vocês. Eu preciso dizer pra vocês que a partir de hoje, nós vamos instalar, nós vamos construir a arca dentro da nossa casa. Talvez a conversa de vocês precisam ser, meus filhos, eu quero pedir para você perdão. Perdão por todos esses anos que eu murmurei, que eu amaldiçoei, que eu falei mal, que eu fiz tantas coisas que não agradavam ao Senhor. Mas a partir de hoje, eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero desenvolver. E eu quero, junto com vocês, construir a arca. Meus filhos, eu quero reunir com vocês aqui. Porque eu entendi que nós precisamos de muitas coisas. Mas do que nós mais precisamos é da presença de Deus nas nossas vidas. Eu quero dizer pra vocês que a partir de hoje, nós vamos ter um dia de culto aqui nessa casa. De louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor. Vai ser um tempo poderoso, vai ser um tempo precioso. E vai ser um tempo também muito abençoador. Talvez a sua ação hoje é fazer uma reunião. Talvez a sua ação hoje é pedir perdão por tantas vezes que você falhou. Tantas vezes que você errou. Mas que você quer reintegrar essa posse. Talvez a sua reunião hoje é para dizer para os seus filhos o que é certo e o que é errado. Porque se você não dizer, o mundo não diz não, queridos. Ele só quer ensinar o que é errado. Talvez hoje é o dia da reunião. Queridos, a partir de hoje isso aqui eu não aceito mais na minha casa, não. Acabou. Nós vamos honrar a Deus aqui nessa casa, em nome de Jesus. Construção da arca de Deus. É construir essa arca de Deus, essa presença de Deus. Seja um momento de vocês sentarem, de vocês conversarem, de você dizer pra eles, quando você olha pra mim, o que é que você vê? Quais são as áreas que você acredita que eu posso crescer, posso mudar? Talvez seja um momento de você enxergar nos seus filhos aquilo que você ainda não consegue ver. Tem um experimento científico que se tornou experimento por conta de um erro. Se tornou experimento por conta de um erro, e eu vou finalizar aqui. Teve um erro de informações na hora de enviar alunos para uma determinada classe. Eles pegaram alunos bons e no erro eles disseram que os alunos não eram bons, que eram alunos ruins, de notas péssimas e estavam sendo enviados para aquela classe. E pegaram alunos ruins, bem ruins, e fizeram um relatório que eram alunos bons e enviaram para outra classe. Ou seja, os alunos ruins tinham título de alunos bons e excelentes com notas incríveis. Alunos bons tinham título de alunos ruins com notas horríveis, foi enviado. Os alunos ruins, os professores começaram a enxergar eles como estava descrito no relatório, que eles eram excelentes, que eles tinham notas excelentes. O que aconteceu? Olha só, aqueles alunos, eles começaram a crescer, desenvolver, se destacar, porque os professores enxergavam neles alunos excelentes.
Quando eles chegaram, eles começaram com nota ruim. Os professores falaram assim, não, tem alguma coisa errada. Essa coisa errada está em nós. Então nós vamos mudar a estratégia de ensino, porque esses alunos são excelentes. Está lá na ficha deles, que eles são excepcionais. E os alunos, queridos, que eram bons, eram excelentes, por conta dos olhos dos professores, que estavam no relatório dizendo o quê? Que eles não eram bons alunos, que eles eram péssimos alunos, de péssimo comportamento. Sabe o que aconteceu com aqueles alunos? Todos eles tiveram baixa nas suas notas. Todos eles viveram baixas nas suas notas, viveram processos de piora em comportamento e em todos os aspectos. O que isso me ensina e deveria ensinar para você? Que como eu vejo, isso me sucede. Assim como pensas, te sucederá. Só que a ciência, ela não sabia que isso era tão poderoso para a vida do outro. Como é que você vê o seu filho? Qual é a visão que você tem dele? Talvez que você olhe para eles com um novo olhar, com uma nova visão, com uma nova percepção. Professores olhavam para os alunos ruins como bons, estavam no relatório. Talvez você tenha que mudar o relatório que você tem declarado a respeito do seu filho. Mude o relatório que você tem declarado a respeito do seu filho. Muda o relatório. Talvez você tenha dito, meu filho é muito difícil, meu filho é muito perturbado, meu filho é isso, é isso. Quantas palavras você tem utilizado para descrever o seu filho? A nossa atividade de hoje é, você vai descrever o filho que Deus vê e não o que você está vendo. Você vai descrever hoje, nossa atividade é descrever o filho que Deus vê e não o que você está vendo. Você vai colocar lá, meu filho é santo, meu filho é bendito, meu filho é árvore plantada junto aos ribeiros, meu filho é uma flecha na mão do valente, meu filho é escolhido do Senhor, meu filho é amado, meu filho é inteligente, meu filho é importante, meu filho é poderoso em Deus. Qual o relatório que você precisa mudar hoje? Esse relatório você vai precisar mudar hoje, porque você vai começar a construir a arca dentro da tua casa. Você vai começar a construir a arca dentro da tua casa. Atividade de hoje, escrever um novo relatório a respeito do meu filho. Eu quero que você pegue um relatório antigo e que você rasgue. E que nunca mais, presta atenção, esse relatório saia da sua boca. Nunca mais esse relatório saia da sua boca. Gerar uma filha no espírito. Que lindo, Márcia. Você vai gerar uma filha no espírito. Um filho no espírito. Você vai rasgar o velho relatório. E hoje vai nascer um novo relatório. Quando você for tentada a lembrar do velho relatório, você vai lembrar dessa experiência dos professores. Você vai falar assim, não, nós estamos construindo a arca aqui em casa. Vai entrar eu e a minha família. Não abre mão, queridos. Não abre mão. Para de conversa fiada. Ah, meu filho já é adulto, ele faz o que ele quiser. Não. Meu filho já é adolescente, não me obedece mais. Não. Não tem isso. Não tem história. Eu não vou viver como o mundo vive. É eu e a minha casa. Nós vamos entrar na arca. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa nos posicionamos nesse lugar. Eu e a minha casa não abro mão, Senhor. Não abro mão. Não abro mão. Eu vou construir a arca na minha casa. Eu vou construir a presença na minha casa. Eu vou me posicionar de uma forma diferente. Vai dar um novo relatório hoje. Rasga o antigo. Joga fora o antigo. E você vai construir um novo relatório nesse dia. Em nome de Jesus. Essa é a nossa atividade de hoje. Eu preciso contar isso para finalizar. Tem um pastor que ele morreu ano passado. Chorei. Porque foi um dos pastores que mais influenciou a minha vida. É o David Paul Jung-Cho. E eu tinha muita esperança dele morrer mais tarde um pouco para eu ir lá na Coreia para ele orar, né? Na minha cabeça. Mas não deu certo, não. E ele acabou falecendo. Pastor incrível. Ele é, assim, realmente uma influência muito forte na minha jornada de vida. E ele conta no livro dele, A Quarta Dimensão, a respeito de uma moça que ela era filha ali, né, de um casal com vários outros filhos. E aquela moça se torna prostituta. Imagina, com toda aquela pressão ali na Coreia do Sul. E com toda aquela estrutura familiar, né, aquela menina se torna um vexame, uma vergonha para aquela família.
E a família começa a humilhar ela e falar mal dela, a dizer prostituta, vagabunda, né? E eles começam a gerar todas aquelas palavras de maldição. E aquela menina vai se envolvendo com vários homens, realmente adentra, né, pra prostituição. E um dia a mãe desesperada procura o pastor Paul Yong-Soo. E ele diz pra ela, muda o relatório. Muda o relatório. Provavelmente nessa época ainda não tinha estudos científicos que comprovassem a mudança de relatório. Mas Deus, ele sempre muda o nosso relatório. Ele transforma o assassino Moisés no libertador. Ele transforma o menino chorão no profeta. Ele transforma a prostituta em alguém que tem que ser honrada em todas as gerações. A palavra diz assim, em todos os lugares onde esse evangelho for pregado, vão ter que falar dela. Uma adoradora que se prostrou, né, com um vaso de alabastro. Então Deus, ele é exímio em transformar relatórios. Ele é muito poderoso, né, em transformar relatórios. E o pastor Paul Yong-Soo diz pra mãe assim, olha, muda o relatório, filha. A partir de hoje você vai ver a sua filha como uma princesa, vai falar dela como uma princesa, vai profetizar. Eu quero que você fale com a sua família também. E aquela mulher, ela chegou, ela orientou a família que a partir daquele momento ia tratar a filha de uma forma diferente. E um dia a filha bate na casa, já esperando as palavras de prostituta, vagabunda, que está envergonhando a família. E quando ela bate na porta, a mãe recebe como uma princesa. Entra, honrou a vida dela, tratou ela como Jesus trataria, né? E quando a mãe faz isso, aquela menina, ela foi tão constrangida pelo Espírito de Deus, que o relatório foi tão forte, que aquela menina, ela volta para a vida, mas ela já não consegue se prostituir. E ali, ela se converte ao Senhor. Eu não sei se ela já morreu, ou se ela tá viva, mas até então, que eu sabia, ela era pastora, e lá na igreja da Coreia, e ela se tornou uma flecha na mão do valente. Ela se tornou uma flecha na mão do valente. Toda aquela família entrou na arca. A filha que tinha sobre ela um estigma de prostituta. Ela estava prostituta, mas ela não era prostituta. Talvez o seu filho esteja na desobediência, na rebeldia, esteja, mas ele não é um desobediente. Ele não é um rebelde. C fala da nossa identidade. Que você saia daqui hoje para mudar o relatório. E mudar o relatório não quer dizer que você seja uma mãe Nutella. Porque mãe Nutella não vai para lugar nenhum. Você tem que se posicionar sim. Mas o nosso posicionamento, ele também está totalmente condicionado ao amor de Deus. Postura, posicionamento. Amando. E quem ama, queridos, dá limite. Quem ama, diz não. Quem ama, protege. Quem ama, cuida. E às vezes os cuidados que nós temos é através de posicionamento. É através de postura. Em nome de Jesus. Nós finalizamos aqui, nosso devocional demorou bastante hoje, mas Deus seja louvado por esse tempo, tá bom? Lembrar pra vocês que eu vou deixar esse devocional salvo lá no YouTube, eu vou pedir a mulher pra pôr hoje a oração com tudo, vou pedir ela pra pôr tudo junto lá hoje, tá bom? E em nome de Jesus, que você possa alcançar outras famílias, que você possa também convidar outras pessoas. Hoje nós estamos no 3º dia. Você vai parar 3 vezes aí no seu dia para estar orando. À noite você vai estar profetizando com seus filhos. E hoje você vai escrever um novo relatório. Manda para mim a foto aí do novo relatório. Fala assim, pastor, olha aqui meu novo relatório. Tá bom? E lembrar, gente, que sábado eu já abri as inscrições da imersão Transfiguração. Poderoso demais. Impactante. É um divisor de águas. Você provavelmente vai viver transfiguração para que você possa transfigurar a sua casa. Quando nós temos bloqueios emocionais, quando nós temos crenças limitantes, nós temos a grande tendência a passar isso para os nossos filhos. Eu precisei dessa ajuda, eu precisei passar por desbloqueios, muitos. Eu tinha muito bloqueio emocional, muito. Eu acho que eu sou a pessoa que eu conheço que mais bloqueio emocional tinha. E eu precisei passar por esses processos. Esses processos foram muito abençoadores para minha vida. É exatamente por isso que eu trabalho com isso hoje, tá bom? Então, se você entende que você tá andando em círculo, que você tá cheio de bloqueio emocional, que você quer ter resultados, às vezes, na família, no seu trabalho, com os seus filhos, você não consegue, por mais que se esforce, provavelmente você tá aprisionado em bloqueios emocionais. E sábado é um dia de desbloqueio. Esse sábado, ele é o dia inteiro, mas ele equivale por 6 semanas de treinamento. É impactante, é poderoso, é incrível. E eu vou dizer pra você, se alguém viver todas as ferramentas e ele dizer assim, ó, não aconteceu nada comigo, eu devolvo o dinheiro dessa pessoa, porque eu tenho certeza
que não tem como entrar e sair do mesmo jeito. Não tem, tá bom? Então, gente, quem for participar, faz sua inscrição, não deixa pra última hora e, principalmente, traz um espelho e compra uma cartolina, um papel cartão que a gente vai precisar pra fazer o desbloqueio emocional, tá bom? Um espelho e um papel cartão pra fazer o desbloqueio emocional. E a gente se vê, né, amanhã, 7 da manhã. Eu louvo a Deus pela sua vida, né? Orem por mim, para que Deus me dê fôlego, força, sustento, porque eu faço muita coisa durante o meu dia. Meu dia é bem agitado, né? As agendas, atendimentos e tudo isso você vai dispensando força, né? Deus precisa estar renovando essas forças, tá bom? Beijo no coração de vocês. Beijo com cheiro. Vou colocar lá no YouTube. Um abraço bem forte. Tamo junto nessa jornada. Olha só, a imersão não é um gasto, é um investimento. E talvez, sem dúvidas, um dos maiores investimentos que você vai fazer na sua vida, e não só na sua vida, na vida da sua família, tá bom? Então corre lá, faz sua inscrição, que eu tenho certeza que você vai ser impactada, transformada, reestruturada e principalmente transfigurada. Beijo no seu coração, até amanhã, em nome de Jesus.